Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que parece até meio estranha. Vamos falar sobre o nada. É, isso mesmo. Mas, na verdade, é sobre todas aquelas coisas que o mundo vive dizendo que são nada, mas que no fundo talvez sejam tudo. Sabe aquela sensação de que tá todo mundo correndo o tempo todo? Uma busca sem fim por otimização, por produtividade. Parece que não dá para perder nenhum segundo, né? Pois é como se a gente vivesse sobre uma espécie de ditadura do útil. De um lado, essa pressão constante pelo lucro, pela eficiência, e do outro, uma vontade bem humana de ter um espaço para coisas que não têm preço, a contemplação, o maravilhamento, a arte. É sobre esse cabo de guerra que a gente vai conversar hoje. E para a gente começar a desembolar esse novelo, vamos dar uma olhada na defesa apaixonada do inútil, que vem de um filósofo que se dedicou muito a esse assunto. Esse aqui é o Nuciordine, um filósofo italiano que escreveu um manifesto, um livro poderoso chamado A Utilidade do Inútil. Só o título já é uma provocação, né? É um livro que basicamente vira de cabeça para baixo nossa noção de valor no mundo de hoje. O Wardney vai direto no alvo de uma ideia que domina o nosso tempo, o utilitarismo. É basicamente aquela lógica de que o valor de alguma coisa se mede pelo uso prático dela. Se ela gera lucro, se ela economiza tempo, se não serve para algo concreto e imediato, bem, é descartado. E a provocação dele é muito clara. Olha só o que ele diz. No universo do utilitarismo, um martelo vale mais do que uma sinfonia, uma faca mais do que um poema. Por que ele faz essa comparação? Porque é muito fácil medir para que serve um martelo. Agora tenta definir em termos práticos para que serve uma sinfonia. É bem mais complicado, né? Então, o ponto central dele é este. Desde cedo a gente é treinado para perguntar para que serve isso. E a sociedade, no geral, acaba jogando na gaveta do inútil tudo que não dá retorno financeiro ou prático. Mas o que o Ordine argumenta é que são justamente essas coisas inúteis, a arte, a literatura, a música, que alimentam o nosso espírito. Elas são o freio que impede a humanidade de virar só uma máquina fria de produzir e consumir. Mas olha, essa ideia não fica só na filosofia, não. Ela aparece de um jeito brilhante na poesia. Então vamos sair um pouquinho da Itália e mergulhar na grandeza do nada pelos olhos de um mestre aqui do Brasil. E aí entra em cena Manuel de Barros, um poeta que parecia fazer uma cirurgia nas palavras só para exaltar o que é insignificante. Ele era um verdadeiro especialista em achar um valor imenso naquilo que todo mundo ignora ou até despreza. E essa citação dele ilustra a filosofia dele de um jeito genial. Ele escreveu: "Sempre que desejo contar alguma coisa, não faço nada. Mas se não desejo contar nada, faço poesia." Ou seja, a poesia para ele brota desse lugar que está além da intenção, além da utilidade. O Manuel de Barros ensina pra gente que o nada, na verdade, é cheio de tudos. Ele pegava aquilo que a gente despreza, um lagarto, uma lata velha, o silêncio, e transformava em poesia. Para ele, a arte não tem que servir para alguma coisa, ela só precisa ser. A função dela é nos desarrumar por dentro, sabe? Devolver pra gente a capacidade de se espantar com o mundo de novo. Certo. Agora, vamos juntar essas duas visões. Como é que a filosofia do Orgone e a poesia do Barros se encontram para mostrar por que essas coisas inúteis são, na verdade, essenciais para a gente? A conclusão é um paradoxo, mas um paradoxo poderoso. A arte, justamente por ser inútil na prática, talvez seja a ferramenta mais prática que a gente tem para cuidar da nossa sanidade e da nossa empatia. Pensa só nisso. Uma sinfonia não vai consertar o chuveiro que quebrou, mas ela pode consertar uma alma depois de um dia terrível. Um poema não paga as contas, mas ele pode ser um abrigo por dentro quando o mundo lá fora parece um caos. E ficar quieto, contemplando, não produz um relatório, mas permite que a gente se encontre de novo. No fim das contas, tanto o Orgone quanto o Barro estão nos dizendo, cada um do seu jeito, para a gente não deixar que roubem nosso tempo de não fazer nada. Porque é justamente nesse espaço vazio, nesse nada, que a gente se acha de verdade. Bom, depois de toda essa viagem, a questão volta para o nosso dia a dia. Como é que a gente aplica isso na prática? Se tem uma ideia principal para levar dessa nossa análise, é esta. As coisas mais práticas que a gente tem na vida são muitas vezes aquelas que não servem para absolutamente nada de prático. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Qual é aquela coisa inútil que, no fim das contas, mais nos torna humanos? Aquele tempo, aquela paixão, aquele interesse que não gera um centavo, mas que define e enriquece uma vida inteira.